podcast foi criado para ser um lugar de acolhimento, onde toda e qualquer história importa. Acreditamos que toda palavra dita aqui pode tocar o seu coração com respeito, com leveza e com esperança sem ilusão. Vibramos pelas nossas vitórias, pelas nossas trajetórias, pelas nossas quedas e recomeços, porque delas é que acreditamos na nossa sabedoria. Espero que quem escute se sinta em casa, que possamos reconhecer as pessoas que aqui vêm falar conosco. Assim, nós abrimos este ano mais uma sessão de podcast do Ainda Posso. Que assim seja. Eu sou Dirce Tomás, apresentadora do podcast Ainda Posso. Eu posso recomeçar, Bel, e você? Eu também posso. Olá, tudo bem? Saudade de vocês. Vamos começar aí 2026 com tudo aqui no nosso podcast, né, Dirce? Com certeza. Eu sou Bel Marques, sou apresentadora também do podcast Ainda Posso Pode. Mas antes, gente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Então, hoje nós temos aqui no nosso episódio a formação, a Fabiana Carvalho e a Gabriela Costa. E você que está assistindo esse podcast, comenta, compartilha com suas amigas. Você é uma mulher madura que gosta aí de novidades sobre esse universo, quer contar a sua história, comenta aqui no nosso vídeo, manda o seu nome, o seu e-mail e quem sabe a gente se conecta e você vem aqui contar a sua história pra gente. Agora, iniciando, eu quero apresentar a vocês nesse nosso primeiro podcast aqui de 2026, né, Edirce? Isso mesmo. A Conceição. A Conceição é uma mulher forte, 50 a mais, mãe, e que depois de uma jornada incrível, resolveu virar a mesa. Seja bem-vinda, Conceição. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fui convidada pela Dirce e não a conhecia. É um prazer estar conhecendo você também. Estou muito feliz de estar aqui. E feliz de ser a primeira a estar gravando em 2026, né? Muito legal, né? Já vai dar sorte pra gente esse ano. É uma honra estar aqui, estar falando um pouco de mim. Espero que a minha história contribua para as pessoas que também sejam 50 a mais, que venham acrescentar algo positivo, porque eu acredito que eu tenho alguma coisa a acrescentar e espero que isso venha através, né, desse podcast. Eu estou passando um pouco da minha história e é isso. Esse é o grande objetivo do nosso podcast, Conceição. Você definiu bem o que a gente espera mesmo, pessoal. Quando seus filhos cresceram e a sua casa ficou assim, vazia, né? Praticamente você mais sozinha dentro de casa, o que começou a despertar aí dentro de você, nesse espaço? O que apareceu aí dentro? Eu vou voltar um pouco atrás. Eu sou uma mulher divorciada, eu casei com 25 anos, né? E vivi com essa pessoa 26. E em 2019, quase perto da pandemia, eu me divorciei. E aí eu me sinto uma mulher muito assim, corajosa de eu ter tomado essa decisão. Porque eu convivo com pessoas na minha família, assim, que eu acho que eu fui a primeira a tomar essa decisão, né? Então é difícil você tomar uma decisão assim, porque é uma decisão que você sabe que você vai enfrentar muitos desafios, né? Preconceitos. E eu estava numa zona de conforto muito boa, né? O meu ex trabalhava na Mercedes, eu tinha uma ótima casa no Jardim Caminho do Mar, né? Que a casa é enorme. Então, se eu fosse pensar bem, eu continuaria ali, né? Mas eu pensei, não, eu não estou feliz. Eu já venho arrastando esse casamento há anos. E eu me senti assim, eu falei, não, chegou a hora de eu dar a virada de chave, né? Aí eu fui fazer um curso, porque eu só era dona de casa, que, na verdade, ser dona de casa
nem podemos falar isso, porque a gente faz muita coisa, Muita né? coisa, né, Conceição? Muita coisa. E eu sempre fui aquela mulher que eu tomava conta da casa, que eu criava os filhos, eu aprendi a dirigir para levar os meus filhos no esporte, eu cuidava da minha mãe, trazer ela na fundação para passar ela em médico. Então, eu sempre quis ser assim uma. Eu sou aquariana, então acho que isso é típico de aquariano. Uma Tudo guerreira. que ele se põe a fazer, ele quer fazer com excelência. Aham, com excelência, né? Então, a minha busca, eu falei, já que eu não... Os meus filhos são mais ou menos a mesma idade, né? O Vinícius tem 26 anos, a Letícia 25. Então, eles eram praticamente gêmeos. Então, eu trabalhava quando o Vinícius nasceu. Quando a Letícia nasceu, eu morava na Zona Sul, e lá era muito difícil creche. Lá não é igual aqui no Ruge, que é tudo ótimo, maravilhoso, que você encontra vaga de... Então, ela é tudo muito difícil. Eu tive que sair do emprego para ficar com os dois. E graças a Deus, financeiramente, eu tinha condições de ficar com eles, né? E aí eu falei, então, já que eu vou fazer esse papel de ficar com os meus filhos, então eu vou fazer bem feito. Então aí eu quis cuidar de tudo. O meu ex-marido, ele só entrava com a parte financeira, de pagar as contas, mas o restante de tudo eu fazia. Levar minha mãe em médico, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Aprendi a dirigir em 2008, que eu não tinha carta. E eu fui, mas eu sempre tinha essa coisa. Eu falei, vai chegar a hora de eu não quero passar por essa vida só sendo uma simples, assim, uma pessoa que cuidou da casa, que criou dos filhos. Eu Você quero queria deixar, mais, né? eu quero deixar algo, né? E aí eu tinha sempre algo que ficava assim, inquieto dentro da minha pessoa, né? E aí os filhos foram crescendo e crescem e passa rápido, né? E aí quando eu me divorciei, eu já sabia que eu queria fazer algo para eu continuar, porque eu vivia assim, né? Pelo meu marido financeiramente, né? Eu falei, então vou fazer um curso para eu dar esse pulo do gato, né? Mas aí eu fiz o curso de cabeleireiro na escola, né? Das melhores escolas de São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar e aí eu coloquei na cabeça que daí eu daria para eu voltar a estudar. Falei, será que eu consigo voltar a estudar? Eu falei, acho que ainda posso. Muito É isso bom, é aí. isso mesmo. E aí eu fui, e aí eu vi uma história uma vez, por isso que é bom a gente ouvir. Olha só essa história. Uma cliente foi lá, cliente minha e da outra manicure, né? Eu fazendo o cabelo dela e ela fazendo a unha com a Creuza. E essa cliente contou uma história da vida dela que para a Creuza não acrescentou em nada. E para mim deu aquele gatilho, né? Ela falou assim que aos 62 anos ela começou a estudar e hoje em dia ela é psicóloga. Eu falei, nossa, eu tenho uns 51, então vai dar para mim, né? Isso é para mim também. Aham. Aí eu fui na faculdade, meu filho foi comigo, aí eu fiz a parte financeira, eu falei, acho que vai dar para eu começar. E aí foi quando eu comecei a estudar, eu comecei em 2024 e estou fazendo. É uma faculdade que demora 4 anos e eu já estou na metade, agora faz 2 E anos. qual que é a faculdade que você faz? Eu faço na Anhanguera, E qual que é o curso? biomedicina. Nossa, que legal! Muito legal. Muito legal. E quando eu fui, e aí quando eu fui fazer a inscrição, o próprio rapaz falou, né? Ele olhou para mim, né? Ele viu que eu tinha idade de ser a mãe dele. Ele falou assim: a senhora sabe que é um curso difícil, né? Tipo assim, né? Eu falei: não, eu sei, biomedicina não é um curso fácil. E eu tenho 30 anos que eu parei de estudar. Ah, Então, eu parei de estudar, eu terminei o ensino médio em 94. Então, ele falou assim: tipo, é um desafio, né? Porque não é um curso fácil. Mas eu falei: não, vou para cima. É uma área que eu gosto, que eu escolhi. E eu pretendo me formar em oncologia, em homenagem ao meu pai, que morreu com câncer, né? poxa, que legal. E eu gosto muito dessa área. E eu também faço muito, assim, eu participo quando é Outubro Rosa. Aham. Eu participo muito, assim, de fazer trabalho voluntário para as mulheres que estão fazendo tratamento com câncer. Eu falo para Silvana, né, que é a dona do salão. Silvana, quando alguém procurar pessoal assim dessa área, procurando voluntários, cabeleireiros, só me indica que fala que eu vou. Ah, que gosto maravilha, Isso é muito muito Conceição. legal, Conceição. Isso é muito bom. Muito, muito legal. Então, você falou que de psicóloga, né? Nós aqui temos uma colaboradora. Sabe quando você sente aquela angústia? Parece que está tudo dando errado e que não está legal a tua vida? Gente, não é momento para você sentir essa dor sozinha. A terapia, ela vem para ajudar nisso. É,
A psicoterapia é um espaço seguro para falar, compreender e transformar o que está pesado por dentro. A experiência da Fabiana, de mais de 20 anos, ela atende homens, mulheres que buscam mais equilíbrio e mais qualidade de vida. É possível, entre agora em contato com @psicóloga Fabiana C. Agende sua consulta. Você vai ver, sua vida vai ficar bem mais leve. E precisamos cuidar da mente também, Com né? certeza. Conceição, diz pra gente aqui, ó. O que muda dentro da gente, mulher 50 a mais, no seu caso, quando você entendeu que ainda é necessária, mas agora para você mesmo, você é necessária para você mesmo. Como esse novo olhar, essa virada de chave que você teve, transformou a sua autoestima e a sua forma de viver? Eu acho que chega um momento que a gente acaba sentindo que a gente tem que ter essa transição. E é como a história da águia, né? Que quando ela chega aos 45 anos, ela se recolhe e elas mesmo tira as próprias penas dela e depois ela bate o bico dela na rocha até e fica. E ela se transforma, fica lá acolhida durante, se eu não me engano, é 45 dias ou é 90. E ela sai, ela tem que tomar uma decisão, ou ela faz isso ou ela morre. Então, no nosso caso, a gente tem essa transição também. Talvez a gente não morra fisicamente, mas emocionalmente a gente acaba morrendo, porque a gente chega uma hora que os filhos não necessitam mais tanto da gente, Verdade. né? Eles crescem. O meu filho agora não necessita mais de eu levar ele pro prezinho, de eu levar ele para fazer esporte. E antes era eu que fazia isso, Sim. que ele gosta muito de esporte, eu levava ele para tudo quanto é lugar, que ele falava que queria ser o Neymar da vida. Então, hoje em dia ele não precisa, ele necessita de mim, mas para outras coisas, um aconselhamento, Aham. né? Não tanto quanto era antes. Então, quando chega essa fase, a gente chega, que a gente pensa assim, e agora, né? O que que eu faço? Eu vou continuar sendo, né? Fazendo só o básico que eu já fazia, mas agora os meus filhos não necessitam tanto de mim. Então, essa hora fica bem claro que você tem que olhar para si e procurar fazer algo que tenha sentido, que você goste, que você deixou acolhido lá atrás, dentro da gaveta, por causa de alguém ou uma situação financeira que você não conseguiu fazer, e que chegou a hora de você pôr aquilo em prática, e aquilo vai fazer você viver, vai fazer você, como a águia, você viver mais e com mais dignidade, com mais graciosidade, vendo a vida de outra forma. E é incrível como essa chavinha vira, né? Chegou os 50, Vira. né, Dirce? Parece que essa chavinha, tum, Vira. né? Tanto é que eu falo para as meninas, 50 anos é o divisor de águas. E a Creuza, minha colega de trabalho, ela acabou de fazer 50 anos. Eu falei, você vai sentir. É Eu verdade. falei, você Agora sente. vem a mudança, Vem a né? mudança. Eu falei, você sente que é necessário você ter uma mudança, até no seu comportamento, até de você ver a vida, até no seu jeito de falar. Não, Você cuida mais da sua saúde, você começa a ver as coisas com mais leveza. É porque nesse momento você também percebe que você já cumpriu sua tarefa Sim. de ser mãe, já passaram, os filhos já são adultos, e aí só que teve algum sonho aí atrás que você deixou para trás para conseguir agora ir adiante. Você tem alguma ideia disso? O que você pode dar asas, né, a esses outros sonhos antigos agora? Os, eu, eu pretendo continuar estudando e quando eu terminar agora eu quero fazer já a pós. E o meu grande sonho é eu abrir, ser sócia ou com outra pessoa, eu não sei se é bem essa palavra, de uma ONG para cuidar de mulheres que estão fazendo tratamento com câncer. Porque eu acho que a nossa vida, ela é tão graciosa, ela é tão... É uma bênção tão grande que Deus dá E pra é gente. interessante, uma coisa, só uma parte aqui. Hum. Quando a gente vai para a faculdade com 20 anos, com 20 e poucos anos, a gente tem o objetivo principal, ganhar dinheiro, Sim. né? Construir carreira, ter uma vida de sucesso. E depois dos 50, a gente já não tem mais esse grande, essa grande necessidade, né? Olha que interessante, você, na verdade, quer ser voluntária, você quer formar uma ONG para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Porque na minha concepção, eu acho que a vida
é feita assim, alguém nos ajuda e a gente ajuda o próximo. E a nossa vida não pode passar sem significado. Eu quero deixar, talvez eu não deixe uma grande herança para os meus netos, mas eu quero deixar um legado. E quando os meus filhos falar de mim, falar, sua avó foi isso, foi aquilo. Aos 50 e poucos anos ela voltou a estudar. E eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Quando saiu aquele curso da datilografia, eu lembro que eu fiz. Só eu sei, a maquininha É verdade, que eu a ganhei. maquininha que a gente fazia, né? Porque o pessoal, onde eu fiz, colocar até um papel em cima pra gente poder. Não... Eu sempre fui assim, eu demoro de. Eu não sou aquela pessoa que pega rápido as coisas, mas eu me interesso, posiciono para entender, para aprender. Eu já quis ser polícia, já passei na prova de polícia, Olha já, só. já fui cantar no Silvio Santos, Não acredito, olha Que só. legal! já tentei ser pagodeira, já. Já fez de um tudo, né? Porque para mim a vida é isso, é você experimentar, é você, né? A vida tá aí, é um grande leque de sabores, né? De oportunidade. E você não pode ter vergonha. Eu não tenho vergonha de falar que eu paguei mico, eu fui no Silvio Santos, eu não passei, porque eu não tenho voz para cantar pagode. Mas eu fui. Eu lembro que eu comprei a roupa, eu fiquei pagando no crediário. Eu lembro que era lá ainda, na Vila Guilherme. E eu fui, não passei, porque não tenho voz para ser pagodeira. E fui ainda cantar um pagode da Eliana de Lima. Mas eu olho para isso, para trás, e dou risada, né? E foi uma experiência. E agora eu sou cabeleireira, graças a Deus, trabalho lá nos melhores salões do Ruge. E agora eu tô indo para outra área, o pessoal fala: "Nossa, mas eu pensei que você ia para a área de estética", porque eu já trabalho com a estética, né? Eu Aham. trabalho com cabelo. Mas desde quando eu comecei a fazer o curso, que eu já queria ir para a área da saúde mesmo, assim, relacionado a trabalhar em laboratório, hospital, porque eu gosto de cuidar, né, das pessoas, né? Além de eu já faço isso com a beleza, mas agora eu Aham. quero ir para a da saúde. É isso aí. E eu, quando eu ponho meu jaleco nas aulas práticas, nossa, Nossa, se isso sente, não é? Um jalecão branco. Poderosa. Muito bom, né? eu falo, nossa, onde eu cheguei, né? E Muito vai chegar muito gratificante. além E eu ainda, faço isso não Conceição. para me exibir para os outros, mas para eu me sentir que eu É por posso. você, Ah, foi né? muito É isso legal. O dia aí. que eu a convidei, você deixou muito claro, né? A princípio ela fez, mas eu vou falar sobre o quê? Foi sobre você. Ela falou, É, nossa, é muito legal. Eu quero deixar gravado a minha história para é os meus isso netos. aí. É isso mesmo. Parabéns, Parabéns. parabéns. E um cliente já falou que para eu escrever a minha história, que ele passa limpo, né? Olha que Aí legal. eu falei que eu vou começar já a escrever, Ele edita, e aí legal. ele É vai muito editar. legal. E eu acho é isso, que a vida, você não pode, ela é uma, você não pode perder momentos e ao mesmo tempo você tem que aproveitar a vida, né? Você não pode Com viver com certeza. tanta dureza, mas também ter leveza e aproveitar cada dia, porque cada dia é um presente É de um Deus. presente de Deus, né, Conceição? É, E é isso aí. E é levar a vida do jeito que a gente quer, né? do jeito que a Do gente. jeito que a gente sonha, do jeito que a gente pode. Enfim, eu acho isso sensacional. E falando, né, em saúde, gente. Nós temos aqui a Gabriela Costa, conhecida como Bibi Costa. A Bibi é coach e terapeuta em emagrecimento. Olha só, Conceição. E Que criadora ótimo. do método de emagrecimento saudável. Já ajudou milhares de mulheres a eliminarem de 10 a 20 quilos, sem recorrer a dietas restritivas, porque, gente, eu sou prova, tá? Eu fiz uma dieta restritiva, emagreci, minha filha, deu 15 dias, já estava no mesmo peso de novo. Ela é autora do livro Quebrando Limites, onde compartilha sua história e a criação do método de emagrecimento saudável e relatos reais dos seus clientes. Perfeito, isso é muito interessante. Conceição, diz aqui, se você pudesse dizer algo para uma mulher que acredita que já passou da idade de fazer qualquer coisa, né? Que não é o seu caso, nem o nosso. Não. O que você diria para lembrá-la que a vida não acaba aos 50 anos e que ela pode sonhar e mudar seu propósito de vida? Como você fez voltando a estudar, né? O que você diria para essas mulheres? É, eu digo que ela, nesse momento, ela tá, tipo, ela tá jovem, ela tá Na flor da na idade. flor da idade.
ela construiu, finalizou praticamente uma etapa, mas ainda ela tem muito o que viver, ela tem muito sonhos a realizar. Todo mundo tem sonhos, né? Se você procurar, a gente tem muita coisa que quer realizar, que deixou guardado no passado, que deixou para trás por causa de algo, ou até às vezes pelo financeiro, né? E como é interessante, uma coisa aqui que me pegou, que eu posso pegar um gancho aqui para Bel, que é assim, é, a gente, desde pequenininho, tem que estudar. Vai para a escola pequenininho, mas às vezes você não sabe nem o que você está fazendo ali. Você escolhe uma faculdade, não deu certo, você vai para outra, você fica pulando de galho em galho. Só que quando você chega aos 50 anos, é que você define exatamente o que você quer. Olha aí você dizendo para nós que você quer estudar oncologia. Oncologia. E se fosse pelo Gente, financeiro, eu escolheria a área da estética, porque Uhum. biomedicina e estética está dando muito Muito dinheiro. dinheiro. Né? A é, área da biomedicina que está dando mais dinheiro é a área da estética. E eu, quer dizer, eu é não uma tô, das primeiras eu não, profissões, é então eu estou focando em algo, numa realização pessoal. pessoal, porque eu vou trabalhar com o que eu quero trabalhar, eu vou estudar para isso. É a realização de um sonho. E eu sempre quis estudar. Eu lembro que eu venho de uma família com muitos irmãos, eu e mais 11. E era assim, os mais velhos tinham que ajudar a, Uhum. a A ajudar a formação dos mais formação dos novos. mais novos. Meu pai, minha mãe casou com meu pai, ele era mais velho que meu avô, então meu pai já era velhinho. E a gente praticamente criou os mais novos. Então eu não tive uma opção assim de eu terminar meu ensino médio e ir para uma faculdade. Isso ficou distante. E eu comecei a namorar o pai dos meus filhos. Eu tinha 21 anos, a gente focou de construir uma casa, em seguida eu já casei, tive 2 filhos. Então eu fiz outras escolhas. E eu sou uma pessoa assim, que eu não reclamo do passado, porque tudo é escolhas. As Uhum. escolhas que eu fiz, eu concretizei. Agora eu estou fazendo novas escolhas. Então eu não vou falar, eu não vou ficar falando, eu não estudei antes porque eu fiquei criando os meus irmãos. Não, foi bonito o que eu fiz. Eu ajudei a minha mãe, ajudei meu pai. E ficou lá atrás. Agora, novas escolhas vai me reconstruir para o futuro. E é isso que eu queria dizer para essas mulheres, para não focar no que passou. Eu tive um marido que não me ajudou, eu tive que ficar com a minha mãe, mas e agora? A vida é agora. O que passou, a gente não pode fazer mais nada, mas Uhum. para o futuro a gente pode. Ele está nas Ele nossas tá ali, mãos, né? ele E está agora aqui. você ainda pode estudar. Não é Pode verdade? estudar, você pode realizar um sonho, qualquer sonho, você pode tudo. Com certeza. E falando em educação, gente, eu tenho aqui uma dica de ouro para você que tem escola, que é gestor de escola, que é diretor. Falando em dicas para planejamento pedagógico agora em 2026, organizar o ano letivo não precisa ser um desafio solitário, tá? Com passos simples e objetivos claros, você pode estruturar ideias, adaptar estratégias e ainda se atualizar com as tecnologias que aproximam a sua prática da realidade dos alunos. Quer saber quais são essas dicas? Entre em contato com @pedagogica.formação. Fale com a Luca, Camila, aproveita, o ano está começando, hein? E planejamento é tudo, Com gente. certeza. Verdade. Conceição, queria agradecer pela sua participação. Nós ficamos honradas mesmo em ouvir a sua história e com certeza ela será inspiração para muitas mulheres que hoje precisam ouvir tudo isso. Esse ânimo, essa vontade de fazer algo, porque a vida não acaba aos 50, nem aos 60, nem aos 70. O que importa são seus sonhos, o que você quer. E você pode nos deixar mais uma mensagem final. Sim, com certeza. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu fiquei muito honrada de estar aqui. E eu queria dizer para as pessoas que estão nos vendo que a vida é isso, é você ter um planejamento, é você olhar com leveza para você enxergar a beleza da vida e colocar em prática o que está dentro de você, porque todo mundo tem algo a realizar, a dar sentido à vida, e que você não fique muito vivendo assim a vida dos seus filhos, porque eu não quero fazer isso. Os meus filhos ainda estão solteiros e eles vão casar. E eu não quero ser aquela mãe que não tem vida, que vive a vida dos filhos. Eu quero só estar ali para adicionar se eles precisarem de mim.
mas eu quero ter a minha própria vida. Muito importante isso que você está falando. quero né? ter- Muito. Eu quero ter meus sonhos, porque dessa forma é porque quem ama, deixa ir. Eu quero deixar eles irem, eles acertarem, eles errarem. Eu não quero estar ali colocando a minha fórmula na vida deles. Eles vão ter a fórmula deles, de educar os meus netos, da forma que eu tive a minha forma de educá-los e a forma que a minha mãe teve também diferente de me educar. Então, cada um, a vida é isso, a gente acertar, a gente errar, a gente tem que deixar eles seguirem. E tem muitas mães que fazem isso, que deixam de realizar os seus sonhos, deixam de ter a sua vida, né, pessoal para viver a vida dos filhos. E acaba, às vezes, até atrapalhando o casamento, Com certeza. né? Eu Então, quero certeza. deixar um recado. Nunca falei assim no final, antes do nosso quadro, mas eu Quadro. gostaria de deixar um recado. Gostaria que as pessoas percebessem o seguinte: quando a gente vai numa loja, num salão de cabeleireiro, e numa farmácia, em qualquer lugar, aquela pessoa que está te atendendo, ela tem uma história. E quantas vezes você foi ao salão de cabeleireiro fazer as mãos, fazer as unhas, fazer o cabelo, e nunca conversou com a pessoa que está te atendendo sem fazer fofocas, porque todo mundo acha que salão é para fofoca, pior que é. não é verdade? Então, eu gostaria de deixar aqui claro que eu conheci esta mulher maravilhosa num salão de cabeleireiro, inclusive ela que corta o meu cabelo, e descobri que atrás das fofocas que existem dentro do salão de cabeleireiro tem uma história de vida maravilhosa como essa. E um dia ela me disse que em qualquer lugar que ela estiver, ela vai florescer. E eu acredito muito nisso. Parabéns. Conceição, foi, olha, Obrigada. muito legal, sabe? Eu acho muito importante esse tema, porque às vezes a gente, eu mesmo já pensei assim, pô, eu tô indo, esse ano eu faço 60 anos. E eu falei, poxa, será que eu ainda tô na idade de fazer alguma coisa? Eu tava com esse pensamento. Ai, né? Falei, gente, eu posso tudo. Né? Eu Pode. posso tudo. Se eu quiser voltar a estudar, eu volto. Se eu quiser jogar tudo pra cima na minha vida, eu jogo. Se quiser voltar a vender bijuteria, pode vender. Eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente tem 20 anos lá atrás, a gente tem uma. E eu acho que isso é natural da vida. A gente, né, como você falou, o seu processo, você casou, teve seus filhos, daí chega uma hora que chega na nossa vida que a gente quer algo diferente e a gente tem Sim. que ir atrás disso. Porque senão a gente vai passar por essa vida falando, poxa, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Né? Então, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente hoje. Foi um prazer ouvir a sua história. E aqui no nosso quadro, Entre Risos e Vivências, a gente sempre deixa uma historinha ou uma frase para o pessoal que assiste aqui e acompanha a gente pensar. Então, Que, aliás, hoje está ótima, gente. então, bora lá. Estamos em 2026, graças a Deus. E o que eu quero para 2026? Eu quero levar na mala aquelas risadas com as amigas, a minha saúde e a minha coragem de dizer não. E o que eu vou deixar no acostamento? A autocobrança excessiva, o medo de mudar de rota e aquela mania de agradar a todos, menos a mim. Então, mulher, você está indo aí, ó, levanta o bumbum da cadeira e faça o que tem que ser feito. Feliz 2026 para todos nós. Para todos Amém. nós, porque nós ainda podemos. Eu Com ainda certeza. posso. Nós podemos, com Saúde, certeza. feliz Saúde. 2026, gente. Amém.